Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora das contas públicas que estão indo para o buraco, né? E não sou eu que estou dizendo não, tá? É o pessoal aqui da mídia tradicional que está vendo que o governo Lula não vai ter jeito. Que novidade, né? Até parece que esse pessoal achava que teria um governo responsável. Com o Lula, não, meu amigo, o objetivo do Lula é quebrar o Brasil mesmo, é se vingar dos brasileiros por terem colocado ele na cadeia. E ele está conseguindo fazer isso graças a vocês que pintaram o cara como democrata, ou defensor, ou frente ampla democrática. Nunca foi, nunca será. Essa notícia foi sugerida por UOL faz ao UOL para o PT, porque Peter não ri dos nomes engraçados e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o pessoal aqui da Rede Globo fala que da forma como vão as contas públicas, vamos caminhar para uma nova crise fiscal. O que é uma crise fiscal? É um problema em que o governo está gastando mais do que ele arrecada, o déficit não vai ser dentro das metas estabelecidas e com isso o governo vai acabar imprimindo dinheiro, vai acabar causando mais inflação ainda. Isso era a coisa mais óbvia e previsível do mundo, né? O mais engraçado é que o cara chega a falar aqui, ó, justamente sobre a questão da PEC de transição, da PEC da gastança. Lembra da PEC da gastança que eu avisei? PEC da gastança é um absurdo, estão dando dinheiro para um viciado em gastar dinheiro, né? Mas naquela hora, né, o Congresso todo mundo querendo encher a burra de dinheiro com esse negócio, aprovou a PEC da gastança de quase 200 bilhões, né? Ele fala aqui, ó, que quando o governo propôs a PEC da transição, PEC da gastança, o aumento dos gastos públicos da ordem de 200 bilhões de reais, ele falou que tinha até algum motivo para isso, mas na verdade o que precisava era muito menos do que isso. Olha só que a gente, na época eu falei isso, na época a gente falou isso aqui. Mesmo que você considere que o aumento do Bolsa Família de 400 para 600 reais não estaria previsto no orçamento, portanto precisaria de uma PEC para passar do teto de gastos, isso não seria no valor de 200 bilhões. 200 bilhões é porque ele quis dar dinheiro para um monte de gente, contratar um monte de coisa, e não vai parar. O Lula é isso, ele quer dar boa vida para os amigos dele, para os cupincha de sindicato, para a galerinha do PT que está entupindo tudo quanto é estatal, entupindo tudo quanto é cargo no governo, com um monte de gente inútil que está ali só para ganhar dinheiro pelo que o Lula quer, né? E aí, era necessário 60 a 70 bilhões. Num ato de irresponsabilidade política de todo o sistema político, não, mas isso aqui não foi irresponsabilidade. A irresponsabilidade foi antes, quando tiraram o Lula da cadeia. Esse foi o ponto em que o pessoal começou a quebrar o Brasil. Tirar o Lula da cadeia significa o quê? Significa que um cara que foi condenado por corrupção, que é um corrupto, que é o chefe de uma organização criminosa que destina a fraudar o Brasil e roubar o Brasil, esse cara ia estar livre para concorrer nas eleições em 2022. Isso foi o problema todo, porque isso tem um monte de implicações. Primeira coisa, tem a implicação que a gente já está vendo acontecer agora, de que a corrupção voltou com força total, mas é lógico que voltou. Ué, o que você esperava? O pessoal foi lá e botou um cara que é corrupto na presidência da República. O que isso sinaliza para os corruptos de forma geral? Uhul, é festa, né? Virou, né? Voltamos, né? Isso, o Brasil voltou, vamos lá. É para roubar mesmo. E é lógico que é isso que está acontecendo. Olha o que está acontecendo com a JBF lá, com os irmãos Batista, que compra hidrelétrica, depois vai lá, compra termoelétrica, depois vai lá fala pro Lula, aí sai uma medida provisória na conta, certinho que eles precisavam para ganhar dinheiro. Meu amigo, olha que festa que é isso, cara. É lógico que está tendo corrupção. É a mesma coisa que acontecia com o Lula, com a AES, com a Odebrecht. Voltou a corrupção toda, voltou a coisa toda, né? O Brasil voltou. E voltou por culpa dos irresponsáveis do G1, da Globo, da imprensa tradicional toda, que tá agora todo mundo se fingindo surpreendido, né? Nossa, o Lula não respeita o orçamento, que coisa, quem imaginaria isso? O Lula nunca respeitou o orçamento. Ele, num primeiro momento, ele achou que ele é leve, né? Quando ele ganhou o primeiro mandato, ele falou, não, vou devagar, porque eu tenho o tempo todo do mundo para transformar isso aqui no comunismo, né? Eu posso quebrar o Brasil mais adiante, vou devagarzinho e coisa e tal. Agora ele não tem mais nenhum motivo para ser contido, cara. Ele não tem mais nada que segure ele, né? Ele, ao contrário, ele sabe que ele tem pouco tempo agora, né? Então ele vai fazer a coisa rápido. Ele tem que quebrar o Brasil rápido para justificar medidas autoritárias sérias e ele tomar controle, tomar as rédeas completas do país e implantar uma ditadura chavista aqui. É isso que ele quer. Então ele quer de propósito quebrar o governo.
E aí fica esse pessoal todo na ilusão, não, porque o Lula está errando. O Lula, ele não consegue se conter. Não, meu amigo, o Lula está fazendo de propósito. Esse é o plano desde o início, é se vingar. Eu já falei para vocês, o Lula saiu da cadeia, mas a cadeia não saiu de dentro do Lula. O plano cartesiano do Lula é para se vingar de todo mundo que ajudou a botar ele na cadeia, o que inclui 100% dos brasileiros. Ele quer se vingar dos brasileiros. É isso que ele quer. Não tem nada de errado, ou de não saber, de não entender de economia. Não, isso aí é o que ele transparece para as pessoas. Né? Mas, no fundo, o que ele quer mesmo é vingança, né? E é isso que ele está fazendo aqui. Ó. A Eliane Cantanhede fica aqui toda chorosa. Não, mas não pode. Como o Lula não faz isso? Ele tinha que fazer isso, tinha que cortar gastos e coisa e tal. Parece que teve a tal reunião para corte de gastos, né? Alguns dias atrás, em que foram trazidas 5 medidas que poderiam ser usadas para cortar gastos. Né? O Lula cortou todas as 5, acabaram adotando só uma outra medida que não tem nada a ver com corte de gastos no final das contas. Olha só ele explicando aqui. Ó. O primeiro item da lista é a questão de cortar os super salários. Né? Eu já expliquei para vocês que isso é impossível. Porque o que acontece? Né? Você bota uma lei dizendo que não pode ganhar mais do que tanto. Quem ganhar mais do que tanto vai cortar o salário. Parece muito justo, uma lei simples, né? Só que o que acontece? A pessoa que ganha mais do que aquilo, ela vai entrar na justiça dizendo que tem direito adquirido sobre aquele tanto a mais que ele ganha. E a justiça, que é cheia de juízes que ganham mais do que aquilo. Imagina, o juiz decidindo assim, eu vou decidir o que para esse cara aqui? Eu vou decidir que ele tem direito a esse salário, a esse super salário, ou vou decidir que ele não tem direito ao super salário e eu vou perder o meu salário também. Não, é lógico que o cara vai decidir pelo super salário. Ele sempre decide pelo super salário. Esquece. Esse negócio de medida de super salário é o que eu falo para vocês. A única maneira de diminuir a corrupção é diminuindo o tamanho do Estado. Demite metade dos servidores, aí nessa demissão vai uma parte dos super salários e pronto. É a única chance, não tem outra maneira de se fazer isso, né? Enfim, o segundo item é a mudança da previdência dos militares. Os militares botaram a piroca em cima da mesa e o Lula ficou com medo. Não vou mexer nisso daí, coisa e tal. Né? Ele fica com medo, né? Ele tem medo dos militares. Né? E aí eu não tenho dúvida que aí os militares enchem, né? Aí eles mexem. Se esse negócio mexeu com eles, aí não pode. Né? Enquanto está ferrando só os brasileiros de forma geral, não estão nem aí para isso. Mas mexeu com os militares, não pode. Né? Aí depois tinha a desvinculação de benefícios do INSS do salário mínimo. Isso é uma coisa muito interessante, porque hoje, né, quando você aumenta o salário mínimo, automaticamente aumenta a aposentadoria de um monte de gente. O que eles querem é descolar isso. Então você pode aumentar o salário mínimo sem aumentar as aposentadorias e coisa e tal. Eu acho que devia ser muito mais simples isso, devia parar de aumentar o salário mínimo. O salário mínimo é uma coisa ruim para a economia. O pessoal tem essa ideia de que não, porque salário mínimo ajuda a economia, porque as pessoas passam a ganhar mais. Não, meu amigo. Salário mínimo condena quem ganha menos do que aquilo a ganhar zero, porque é o desemprego, né? Não tem esse negócio. As pessoas não aumentam de salário porque tem um salário mínimo. Elas simplesmente deixam de ser contratadas. E aí se tornam desempregadas e não ganham nada. Não tem esse negócio. O salário mínimo não serve para nada. É uma medida racista que surgiu lá nos Estados Unidos, justamente junto com as leis de Jim Crow. E é impressionante como é que o pessoal comprou essa ideia e nem faz ideia do nível de racismo que tem em cima disso daí, né? A ideia justamente lá nos Estados Unidos é que, como os negros foram libertos, né, no sul dos Estados Unidos, muitos negros começaram a trabalhar no mercado de trabalho, né, arrumar emprego e coisa e tal, e com isso começaram a tirar emprego dos brancos. Por quê? Porque eles aceitavam trabalhar por menos. Né, vários restaurantes lá tinham garçons, o garçom branco exigia um salário mais alto, o garçom negro aceitava trabalhar um pouquinho mais barato. O que eles fizeram? Falaram, não, tem que ter um salário mínimo, não pode trabalhar abaixo de tanto. E aí o cara do bar, na hora de escolher, fala, então vou ficar com um cara branco mesmo, já que eu tenho que pagar esse valor mesmo, vou ficar com um cara que está aqui mesmo, né? É o que eu falo para vocês, o salário mínimo é uma coisa terrível, exatamente para as pessoas mais pobres e para as pessoas que estão começando no mercado de trabalho. Porque esse tipo de pessoa que não tem experiência de trabalho, ainda não sabe trabalhar, a única coisa que ela pode oferecer para um patrão é, eu aceito trabalhar por menos. E aí, ou seja, essa pessoa vai começar a trabalhar, vai ganhar experiência, à medida que o tempo for passando, ela vai se tornar uma pessoa experiente, aí vai poder demandar salários melhores, porque justamente ela já vai saber fazer o serviço. É a única coisa que quem está entrando no mercado de trabalho ou quem é muito pobre pode oferecer é justamente isso. Eu aceito trabalhar por menos. E essa ilusão, mas é impossível viver com menos do que um salário mínimo. Não, meu amigo, você não sabe a vida da pessoa. Se for impossível, ela não aceita menos de um salário mínimo, mas tem um monte de arranjos aí, né? Eu concordo, né? O salário mínimo está o quê? R$ 1.300.
Você não consegue alugar um apartamento aqui no Rio de Janeiro decente por R$ 1.300. Mas tem gente que mora com os pais, tem gente que tem apartamento próprio, tem gente com um monte de situação. A pessoa que sabe, se para ela dá para trabalhar por menos, ela trabalha por menos. A questão é a pessoa aceitar, né? Enfim, salário mínimo altamente racista, então eu acho que nisso daqui é bom mesmo, porque força um pouco a conter o aumento do salário mínimo. Se fizer essa desvinculação, o governo Lula ia querer aumentar muito mais o salário mínimo e deixar os aposentados e pensionistas para trás, né? Mas também não aceitou isso daqui, também não pode. E depois o item 5 da pauta era a mudança dos pisos constitucionais da saúde e educação. Ou seja, isso é uma armadilha, porque a expectativa é que em 2028 o 112% do orçamento do Estado brasileiro vai ser para pagar saúde e educação, o que é uma impossibilidade, ou seja, vai acabar com tudo. Por outro lado, tem um lado positivo, tem uma outra alternativa que é você privatizar o MEC e o SUS, eu já falei isso, né? Privatiza o MEC e o SUS, acabou, não tem mais que pagar piso nenhum de nada. Você bota isso tudo aí, o governo paga voucher para quem precisa estudar e não tem dinheiro de estudar, paga um plano de saúde para quem precisa de saúde e pronto, privatiza a coisa toda, muito melhor. Mas é um problema, o Lula não aceita mexer nisso também, né? Aí no final das contas o que restou foi que eles vão fazer uma revisão de cadastros do INSS. Que isso não é corte de gastos, não é verdade, eu concordo com a Cantanhede nisso. Isso é uma coisa que deveria ser feito o tempo todo, porque tem fraude no INSS, tem um monte de fraude no INSS, a gente sabe disso, né? Deviam fazer isso o tempo todo, né? Ou seja, não vai ter corte de gastos, é impossível, o Lula não vai, o objetivo do Lula é quebrar o Brasil. Aguarda, vocês vão ver, é isso que ele está trabalhando, é isso que ele quer fazer. Esse pessoal do PSDB aí achando que não, Lula é um democrata e coisa e tal. Não, meu amigo, vocês criaram cobra. E essa cobra vai picar exatamente vocês, tá? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.